Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o professor Clóvis Guterres, ele que foi um dos fundadores da SEDUFSM. Uma reportagem sobre as atividades realizadas nesta semana aqui em Santa Maria em defesa do USM e contra a instalação da EBSER. Uma reportagem sobre a reunião entre os familiares de vítimas da Boate Kiss e o Ministério Público Estadual, além de notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Na próxima quinta-feira, dia 7 de novembro, a SEDUFSM comemora 24 anos de existência e de muita luta, em defesa dos professores da Universidade Federal de Santa Maria. De lá para cá, muitas mudanças aconteceram não só na SEDUFSM, mas também no modo de fazer sindicalismo de uma maneira geral. Para falar um pouco sobre isso, o De Docente Entrevista de hoje é com o professor Clóvis Guterres, que foi um dos fundadores da SEDUFSM. Na verdade, eu comecei como aluno na UFSM em 1969, no curso de filosofia. Eu fiquei de 69 até 72. Depois entrei na primeira turma do mestrado de filosofia, né? E depois fui embora, como se diz no caso, né? Eu só voltei para a universidade em 80, maio de 80. Aí já tinha uma trajetória de movimento docente em Santa Maria, que tinha começado em 1967 com a PUSM, né, e tinha adquirido um caráter meio sindical a partir da abertura política, a partir de 78 para frente, principalmente quando o presidente era o professor Sérgio Pires, né, que ficou mais ou menos 2 mandatos até o início da década de 80. Quando eu voltei, eu estava no Nordeste naquela época, quando eu voltei, eu já entrei na universidade e entrei na PUSM também naquela época. E aí se inicia, um movimento muito de grandes modificações políticas, no caso, o período do fim da ditadura praticamente, a última fase da ditadura, em que há o retorno dos exilados, né, que há o jogo da anistia, um momento muito rico no caso. E também um momento de recomposição da sociedade civil, principalmente a partir de 78. E aí, na verdade, o movimento docente se inicia no final da década de 70, né, quando depois é criada a ANDES, a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, e se desenvolve nessa primeira década de 80 até 85, mais ou menos, um processo da luta pela democratização, tanto da sociedade quanto da universidade. É nesse momento que eu me envolvo, propriamente dita, tanto como professor na universidade, quanto militante da SEDUFSM, no caso, né? E nesse processo nós defendemos, no caso, a eleição para reitor, eleição direta para reitor, assim como se defendia a eleição direta para presidente da República, no caso, né? E nessa circunstância, né, é eleito o professor Benetti como o primeiro reitor eleito democraticamente no país, na verdade, né, por eleição direta. Então, foi um período muito agitado. Eu fui presidente da PUSM em 85, 87, foi um período extremamente agitado, em que nós vimos as coisas começarem a tomar outro rumo, no fundo, no caso, né? E também é um período, esse período final da década de 80, na verdade é o período também da Constituinte, da elaboração da nova Constituição, em que, na verdade, nós conseguimos o triunfo do direito de sindicalização do funcionalismo público, que era uma reivindicação antiga, no caso, né? Aí começa outro problema, né? Outro problema, na verdade, que é a ideia de sindicato era uma questão negativa na cabeça dos conservadores. E como o sindicato, na verdade, significava que o ANDES se transformou em sindicato nacional, implicava que as ADs teriam um tempo, um prazo, também para aderir e se transformar em seções sindicais do ANDES, no caso. Houve muita resistência sobre esse aspecto, no caso,
Inclusive, nesse momento, na verdade, a diretoria da APUSME já estava na mão daqueles que tinham reagido a esses movimentos, no fundo, que era o professor Sarkis naquela época, né? E aí, então, na verdade, houve a decisão foi retardada, no caso, inclusive a própria direção da APUSME, na verdade, não estava remetendo a parcela da arrecadação financeira que deveria ser remetida para o Andes, né? Não estava sendo remetida, e começou a defender a ideia de um sindicato local. Isso, na verdade, nos isolaria do contexto nacional, na verdade, né? Acabou havendo, inclusive, reuniões na União Universitária com debates sobre a possibilidade de um sindicato local. Nós refutamos isso e, no caso, a Andes tinha estabelecido um prazo para as ADs aderirem ou se transformarem em seções sindicais, né? O que ocorreu, na verdade, assim, como não havia alternativa e nós não vimos perspectiva de uma retomada da APUSME, na verdade, nós víamos o risco da APUSME, que tinha sido a primeira associação de professores universitários do país, no fundo, naquele contexto de ditadura, víamos o risco, na verdade, de ficar isolado, né? Então, nesse sentido, quando houve essa assembleia na União Universitária, depois que se decidiu pela não adesão ao Andes, no caso, nós convocamos uma reunião das pessoas interessadas para discutir a criação de uma seção sindical autônoma, né, independente da APUSME. Essa foi a ruptura, mas a questão maior era a vinculação do Andes à CUT, né? Essa que era a questão principal, né? Então, muitos eram contrários a essa decisão de vinculação à CUT, né? Então, havia, na verdade, um tipo de não é de preconceito contra o sindicalismo, no fundo, e ao mesmo tempo a ideia da vinculação do sindicalismo aos jogos da esquerda mais radical também, né? Então havia essas reações no sentido político. Então havia, na verdade, as pessoas mais conservadoras vinculadas aos partidos mais conservadores ou de direita e as pessoas mais adeptas ou o centro ou outros mais à esquerda, no caso, né? Então essa era uma situação real que acontecia. De qualquer maneira foi uma ruptura pacífica, não houve grandes atritos ou coisa parecida. A partir daí, então, se dividiu o movimento docente. Então, o associativismo ficou com a APUSME e o sindicalismo ficou, então, com a SEDUFSME. Isso em 1989, quando é criada. Num contexto de fim da Guerra Fria, num contexto de grandes transformações políticas, né, e de surpresas para a esquerda, principalmente com o fim da Guerra Fria, com o desmonte da União Soviética e vários outros fatores, na verdade, que demonstravam um tipo de fim de perspectivas mais socialistas, como se falava na época, no caso, né? Então havia uma crise política profunda também. Nós nos reunimos numa antiga reitoria, naquele salão onde se reuniu o pessoal, me lembro agora o nome do salão, e aí foi fundada a seção sindical, na verdade, foram aprovados estatutos, e eu fui eleito como presidente provisório naquela questão, né? Porque seriam convocadas eleições posteriormente. O professor Sérgio Pires foi secretário ad hoc e assim vários outros membros que participaram. Houve uma presença bastante significativa de pessoas que assinaram a ata de fundação da seção sindical, né? Na verdade, em maio do ano seguinte, que ela foi, na verdade, criada em novembro, né? No maio do ano seguinte, na verdade, houve as eleições e foi eleita a professora Berenice Corsetti e a professora Cecília Pires. Aí, então, o sindicato começa a decolar. A história do sindicato se faz a partir também desse momento histórico, na verdade. Então, o que acontece? Como as pessoas começaram a perceber que a questão da sindicalização, a reivindicação dos direitos, os precatórios, todos passariam pelo sindicato, então começou a haver uma adesão muito grande, no caso. As pessoas começaram a se sindicalizar, né? E começou a desaparecer aquele fantasma do sindicato, né? Do sindicalismo, no caso, né? E o sindicalismo começou a tomar o aspecto legal, né? E ao mesmo tempo aquilo que nós chamávamos antes de paralisação, tomou a conotação de direito de greve efetivo, no fundo, que a Constituição contemplou. Durante muito tempo, toda a década de 80, nós falamos em paralisação. O nome da greve era paralisação, na verdade, porque não tinha o caráter legal. A partir desse momento, então, a greve passou a ser um direito constitucional e que ficou para ser regulamentado, que até hoje não foi regulamentado. O grande temor de hoje é que a regulamentação da greve inviabilize a greve. Mas eu acho que foi um grande processo de lutas, de conflito, que a gente não consegue resumir em poucas palavras, no fundo, no caso, né? Mas mostra
convergências, divergências, mostra uma luta dentro da própria universidade. E também dentro de um contexto de mudança, na verdade. Ou seja, quando termina a ditadura, na verdade são abertos, há um processo pluripartidário, aquela unidade que tínhamos antes, de todos contra a ditadura, começa a se divergir entre direitas e esquerdas em projeto político deste, projeto político daquele. Então as pessoas vão tomando identidade. E assim isso se reflete também no movimento docente. Mas eu acho que a decisão tomada, por mais complexa que tenha sido no caso, ou se pode se duvidar se era a decisão correta ou não, eu acho que foi mais acertada. Ou seja, nós corrimos o risco de perder, como se diz, o bonde da história. E a SEDUFES com a SEDUFES nós marcamos essa presença fundamental. Ou seja, nós fomos coerentes com aquilo que nós desejávamos, que era a concretização do direito de sindicalização. E ter um sindicato forte a nível nacional, porque afinal a nossa instância de deliberação é nacional, não é local. Nesse período de transição, que foi no período de novembro a maio, foi um período, na verdade, exatamente da legalização, que foi feito os processos todos, depois de constituída a diretoria, de feito o regimento, que foi aprovado naquela época, no caso, foram encaminhados para os procedimentos legais, que foram todos posteriormente aprovados. Na verdade, o que acontecia, nós não tínhamos recursos, como eu disse antes, nós não tínhamos, estava de bolso vazio, de mão vazia. Naquela época, o reitor era o professor Tabajara, que cedeu uma sala na reitoria emprestada para as atividades da SEDUFES. A partir daí começou a se desenvolver a parte burocrática da SEDUFES, no caso. E até maio, na verdade, nós continuamos com essa estrutura. Mas aí foi feito o processo de legalização, legitimação, inclusive resultou antes, se constituiu o sindicato propriamente dito, a seção sindical, né? Foi esses procedimentos, mas uma grande precariedade, no fundo. Mas mesmo assim houve um aumento muito grande de sindicalizados. Esse foi o grande triunfo. O que marca, na verdade, vamos chamar assim, não me lembro a palavra mais adequada, mas seria a adesão das pessoas, que foi importante, né? A consciência que nós estávamos, na verdade, concretizando um direito pelo qual nós tínhamos lutado há muito tempo. A ideia de construir um sindicato propriamente dito, a ideia do direito de sindicalização do funcionário público, na verdade, e o direito de greve, que era aquilo que nos distinguia das partes anteriores. Antes nós tínhamos uma associação e nós tínhamos paralisações, mas não tínhamos, na verdade, o sindicato. E não tínhamos o direito de greve. Nós conquistamos isso, no fundo. Então é um grande triunfo, é um momento histórico, se diria no caso também, né? E a ruptura, na verdade, também tem um lado interessante. Ela não é uma ruptura destrutiva, na verdade. É uma ruptura ideológica e política, no caso, no sentido, né? do entendimento da luta pela aquilo que se acreditava. Eu acho que esse é o sentido. Tanto é que depois a maior parte das pessoas aderiram ao sindicato sem problema. Isso não quer dizer que o sindicato não administre problemas. Olha, eu digo, nunca foi fácil fazer sindicalismo e não continua sendo difícil, no fundo, também, né? Mas naquela época havia uma motivação maior, porque era a conquista do sindicalismo, no caso, né? Na verdade, não existe possibilidade das pessoas conseguirem as suas reivindicações se não forem organizadas, no fundo. Então a organização, seja ela associativa ou seja sindical, e é melhor que seja sindical porque você tem os direitos assegurados, no fundo, né? Ela representa um instrumento adequado de reivindicar e canalizar as reivindicações das pessoas sindicalizadas. Não há outra alternativa. Assim como você tem discutido, no caso, muito dos instrumentos de greve, como se diz, né? Tem que mudar esses instrumentos, mas na verdade o único instrumento universalmente válido e reconhecido internacionalmente e nacionalmente é a greve. Então esse é um instrumento de luta, na verdade, não tem outra alternativa. E não há outro instrumento constituído até então. Então tem sido esse processo, esse procedimento. Na próxima quinta-feira, dia 7, em comemoração aos 24 anos da SEDUFESM, o sindicato promove um coquetel de confraternização e que reunirá atuais e ex-dirigentes sindicais, movimentos sociais e também entidades que se colocam nas lutas sindicais e também pela educação. Nessa sexta-feira, dia 1º,
acontece a abertura oficial da 25ª Semana Municipal da Consciência Negra em Santa Maria. O evento, que segue até o dia 30 de novembro, traz como temática central Negra Sim, Negro Sim, e contará com a realização de debates, painéis, exposições, apresentações culturais e espaços acadêmicos. A Sedufisme, assim como outras entidades, apoia mais essa importante atividade de valorização e afirmação da cultura negra. No decorrer dessa semana, mais uma vez, os 3 segmentos da UFSM seguiram mobilizados e organizando atividades que tiveram como propósito barrar a EBSER aqui em Santa Maria. Confira agora um resumo das atividades dessa semana. A principal atividade envolvendo a luta pelo Hospital Universitário de Santa Maria, o USM, e contra a instalação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, foi realizada na quinta-feira, dia 31, pela parte da manhã. Na ocasião, uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde foi realizada e acabou por aprovar, por 7 votos contra 2, a recomendação de que a UFSM repasse o USM para a administração da EBSER. Em regime de votação, conselheiros que são favoráveis à recomendação à universidade, sua adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, levantem a mão. A minha avaliação é no mínimo estranho a gente participar de uma reunião. Eu até confesso que eu não costumo participar dessas reuniões do Conselho, mas por toda a experiência que a gente tem, nesse já havia uma agenda, né? Temos essa frente em defesa, que as pessoas e entidades vêm participando desse debate, e aí estranhamente surge uma reunião extraordinária tendo, para tratar especificamente desse tema, desse assunto, e já sai o Conselho com uma decisão com menos da metade das entidades presentes na discussão. Então, na minha avaliação, isso é bastante delicado. Isso compromete o debate. Isso não prejudica, na verdade, todo esse debate que estava sendo feito de uma forma, na nossa avaliação, assim, bastante interessante, porque estava incluindo as pessoas, estavam trazendo mais informações, inserindo as pessoas nesse debate. E aqui, pelo que a gente viu, a discussão já veio pronta, já tinha uma tendência, já tinha... E aí, obviamente, que a gente sabe, e aí é importante deixar claro, inclusive, para algumas manifestações, que parece assim que a gente está... ninguém quer, e eu tenho absoluta certeza que todos aqui defendem e querem ampliar o atendimento, querem garantir o atendimento a todas as pessoas que precisam de atendimento. O que a gente não concorda é com o instrumento que está sendo colocado, é com a pressão que está sendo feita pelos governos, e aí diferentes, que agora tanto federal quanto estadual, que foi relatado aqui. As argumentações utilizadas aqui, na minha avaliação, são chantagens. Quer dizer, ou vocês adotam a empresa ou nós vamos fechar o USM. Não dá para te admitir que o Conselho tem quase 30 entidades, né, e apenas 9 estavam presentes para decidir uma coisa importante. Isso não dá. Agora, o que ficou evidente na reunião de hoje é a polêmica que esse tema deixa, né, para a gente, que tu vê que tinha bastante representantes de trabalhadores de saúde aqui, tinha representante de usuários da saúde, e que se preocupam, sim, né, com a resolução dos problemas. Quem que não quer que o USM funcione bem e funcione melhor? Só que o pessoal não está conseguindo entender que essa alternativa que a curto prazo parece ser ótima, ela, a médio e longo prazo, ela vai ser um caos para o Sistema Único de Saúde em geral. Colocar como alternativa algo que possa dar um gancho para a iniciativa privada e aí todos os derivados dela, tu acaba colocando em xeque o Sistema Único de Saúde, que foi pensado para ser essencialmente público, né? A iniciativa privada, ela até pode participar do Sistema Único de Saúde, mas de forma complementar. O que está acontecendo agora? O hospital universitário é o ente, né, público que faz o Sistema Único de Saúde funcionar. Ele todo está sendo, né, entregue para uma empresa que tem o seu braço na iniciativa privada. Então, isso, para mim, vem na contramão, né?
Sem falar das outras questões, como autonomia universitária e uma série de outras questões. Então, se o governo do Estado está colocando para o hospital universitário, se vocês não resolverem o problema de vocês, que é a questão de serviços, né, eu, enquanto Estado, preciso resolver. E eu vou atrás de outros serviços. No caso, a iniciativa privada, porque no público não tem, né? E o privado vai bater palma. Já está batendo palma. E é o mesmo setor, é a mesma organização que está, em nível federal, pressionando para que esta forma aconteça. São os mesmos interesses, né? Que é o grande filão ali das filantrópicas, né? Dos hospitais, das Santas Casas, que tem uma força muito grande no Congresso Nacional. É uma luta que a gente ainda vai ter muito tempo ainda para se debruçar, e aquilo que eu disse, nós temos que trancar pé para não deixar perder mais direito, tanto dos trabalhadores quanto dos usuários do SUS, e gradativamente tentar aumentando isso. Veja bem, há uma antecipação da reunião no Conselho, nem todos os conselheiros são avisados disso. Nós temos uma pauta fechada em que é votado no arrepio do próprio regimento do Conselho. Então só podemos avaliar mesmo que foi uma coisa proposital, ou tentaram oficializar uma decisão através do golpe. E isso é uma coisa que nós não podemos permitir. É uma coisa que dá um caráter democrático por uma coisa que é um ataque à comunidade, à sociedade de Santa Maria, a região, do povo brasileiro de maneira geral. É uma coisa que é inadmissível, e que nós vamos fazer todos os esforços para reverter essa posição. Nós temos que primeiro, essa reunião tem que ser impugnada. Não há como aceitar isso, e que uma coisa que temos que deixar claro é que essas pessoas que estão querendo a EBSER, a privatização do hospital universitário, elas estão trocando a argumentação por golpe, por mau caratismo, que isso não tem como explicar uma atitude dessa, uma ação que vai contraria todo o discurso que nós temos mantido até agora. O principal argumento da impugnação seria a tomada de uma decisão tão importante numa reunião esvaziada como essa? Tem uma questão do quórum. Na verdade, eles chamaram uma reunião extraordinária, priorizaram o chamado das pessoas favoráveis à EBSER, e levaram para uma reunião extraordinária onde o regimento diz que tem que ter um resultado de 2/3 pelo menos para validar os votos. E acontece que a primeira votação, que é em relação se aquela reunião devia acontecer ou não, foi uma de 5-4, uma diferença mínima que não corresponde ao que prevê o regimento. Tem que ser impugnada mesmo, e é uma questão de justiça a gente vê. E vamos tratar essas pessoas que defendem esse tipo de atitude com devida atenção, porque sem dúvida, se fizeram assim, eles devem fazer isso com naturalidade. Desde o último dia 22 de outubro, familiares de vítimas do incêndio na Boate Kiss realizaram uma vigília em frente à sede do Ministério Público Estadual aqui em Santa Maria. A vigília teve fim na última quarta-feira, dia 30, após uma reunião entre os familiares e o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. O encerramento da vigília, organizada pelos familiares de vítimas do incêndio na Boate Kiss, em frente ao Ministério Público Estadual, ocorreu após reunião entre o movimento do Luto à Luta e a Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, com o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Ivori Coelho Neto.
Na quinta-feira, dia 31, o movimento do Luto à Luta entregou à vereadora Anita Costa Beber uma carta onde questiona a sua recusa em integrar a Subcomissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Anita está entre os únicos 3 vereadores que podem assumir o cargo e sua negativa tem impossibilitado a criação da subcomissão até então. A subcomissão investigará a possibilidade de quebra de decoro parlamentar por parte dos vereadores da base do governo que assinaram para a criação da CPI, que tinha como objetivo investigar o incêndio na Boate Kiss. Agora vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. A história de um sindicato não se mede apenas pelo número de filiados ou pelo número de anos da sua existência e das suas atividades. O caso da SEDUFMES, que está completando 24 anos, mas mede-se também pela história de lutas e por aquilo que ela significou, o que ele significou enquanto sindicato, para as pretensões dos seus associados. E também não é o fato de agregar grupos de professores que, de uma certa forma, têm uma base territorial historicamente na cidade de Santa Maria e só mais recentemente abriu-se para outras frentes, outros campos da UFSM, mas significa exatamente por essa trajetória e por essa garantia de luta em favor da classe dos professores universitários especificamente, mas que significa também a luta pela sociedade brasileira como um todo, porque talvez nada mais importante do que o papel dos professores na construção de uma sociedade mais justa, mais digna e mais democrática. E, acima de tudo, de uma sociedade mais cidadã, mais participativa. Por isso que esse docente desta semana traz também essa belíssima entrevista com um dos fundadores do nosso sindicato, o professor Clóvis Gutierrez, que resgata a história de como nasceu e de como continua a luta dos docentes da Universidade Federal de Santa Maria. De docente, decente. O De Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da SEDUFSM. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da SEDUFSM. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.